E Verdade. agora a gente vai falar sobre cassação possível ou eventual cassação do deputado Glauber Braga. Ele é deputado federal pelo PSOL e ele está em processo aí de ser cassado por ter agredido um rapaz, o Gabriel Costenaro. Ele expulsou o Gabriel da Câmara a socos e pontapés. O vídeo aí, as imagens, rodou as redes sociais com exaustão. E foi negado o recurso do Glauber. Ele fez greve de fome, ficou alguns dias sem comer, perdeu peso, entrou com recurso, foi negado. Mas hoje a gente está aqui para conversar com o outro polo desse episódio da agressão, que é o Gabriel Costenaro. O Gabriel, que ele é filiado ao Partido Novo e foi candidato a vereador pelo Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença, Gabriel. Eu que Obrigado. agradeço, Monique, Marcos, estão me escutando bem aí? Bem, Estamos Eu sim. agradeço muito o convite de vocês, porque é como eu tenho falado para o pessoal, o Glauber, ele foi chamado em inúmeros lugares, principalmente os deputados do PSOL, para falarem sobre o que aconteceu, mas ninguém me chamou. Poucas pessoas me chamaram, me deram voz sobre todo esse processo que aconteceu e muitas mentiras foram contadas em todo esse processo de cassação, né? Porque meio que já durou mais de um ano. Desde o dia que aconteceu isso, acho que foi 16 de abril de 2024. Você usa esse espaço aqui para esclarecer qual é a verdade sobre esse episódio. Porque o que a gente viu ser propagado na mídia, aquele rapaz do MBL, esses meninos do MBL costumam fazer isso, eles provocam, eles vão com o celular no rosto da pessoa e fazem provocações. Para começar, você ainda faz parte do MBL, Gabriel? Não, não, eu tô meio afastado da política. Na real, eu voltei aqui para o Rio de Janeiro, para a Baixada, perto da minha família, que eu fiquei muito afastado da minha família, e eu tô dando um tempo, entendeu? Em relação a isso. Mas sobre o que você perguntou da época que aconteceu isso daí, uma mentira que foi dita era que eu estava lá para provocar o deputado. E vários deputados do PT e do PSOL citaram essa mentira inúmeras vezes. E isso não é verdade. Tanto é que o próprio relator, ele colocou no parecer que eu estava parado num canto pelas câmeras de segurança que os policiais legislativos mandaram para o Conselho de Ética. Eu estava parado num canto e o deputado que me aborda. E nos vídeos que circularam, principalmente se você pegar o vídeo completo, você vê que é ele me indagando, é ele provocando, ele me xingando, me ofendendo. E aí ele cita que ele pega uma confusão que teve entre eu e um assessor dele, que é segurança dele, que tentou me bater uma vez quando eu estava na rua. E aí eu falei que se ele me encostasse, eu iria me defender. E eles pegaram isso daí e distorceram, falando que eu ameacei a mãe desse assessor dele. É a primeira mentira. Aí a segunda, ele pega um processo de difamação que eu tenho, da minha ex, que eu ganhei, foi arquivado, não tem nada naquilo ali. E aí ele pega aquilo e tenta insinuar que eu agredi uma mulher. Aí, após tudo isso, eu cito a mãe dele, que foi prefeita de Nova Friburgo por 8 anos e fez nepotismo com o filho dela, colocando ele como secretário por 8 anos, desde que ele tinha 17, 18 anos de idade. E aí ele me puxa pela gravata, me bate e me coloca para fora. mas, Costenaro, antes desse episódio, vocês tinham alguma rusga, algum problema anterior a isso? Eu já tinha questionado ele inúmeras vezes já. E ele já me encontrou algumas vezes na rua e já me abordou também. Então a gente já teve tipo alguns confrontos políticos em debate. Já havia uma antipatia sendo nutrida de ambas as partes, é isso? É, porque eu sou crítico a esses políticos do pessoal que dizem defender certas coisas, mas é mentira, né? Tanto é que uma coisa que eu cito muito é que é engraçado, como, por exemplo, eu fui candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro, eu não poderia fazer campanha, eu não posso fazer campanha dentro da favela, mas a galera do pessoal pode. Tanto é que a Nelly Franco tem uma boa relação dentro da Maré, tem uma deputada estadual do pessoal do Rio de Janeiro que tem uma boa relação dentro da Maré. Mas por quê? Como que isso acontece? E eles não criticam a criminalidade do Rio de Janeiro, que boa parte da minha pauta no Rio de Janeiro é segurança pública. E eles não fazem isso. E eu questiono eles em relação a isso. Rachadinha, que teve uma deputada do pessoal que fez rachadinha na época, e eles não falaram nada, sendo que eles querem criticar muito os outros, sendo que eles estão totalmente sujos também. Então tem algumas críticas que eu sempre fiz, mas isso, dentro da democracia que eles defendem, é algo normal, né? Porque pode ter embates políticos e debates em relação a coisas que um lado defende e o outro não. É algo normal. Só que para eles isso não basta, tem que ir para agressão,
E a partir desse fato aí, quando aconteceu em Brasília, foi onde isso ficou mais explícito, né? Deixa eu te perguntar, você falou que você fez um comentário de que tinham parlamentares de direita sendo contra a cassação do Glauber, né? É, E aí você achou isso ruim. Ontem nós tivemos o Gilvan da Federal com seu mandato suspenso por insultos a Gleisi Hoffmann. Você entende que a direita tem que ser mais incisiva contra os seus opositores? Marcos, bem lembrado. Eu até, eu até tinha pensado em relação a isso, mas você levantou uma bola muito boa, porque esse caso do Gilvan aconteceu muito rápido. Quem acompanhou esse caso foi colocado na mesa diretora um pedido de suspensão do mandato dele, e aí a mesa diretora, por causa de algo que foi votado no ano passado, principalmente pela galera do PL, isso já colocou no Conselho de Ética para pedir a suspensão dele. O quão rápido foi e o quão rápido já está no plenário isso daí? Em poucos dias. Quanto tempo demorou o processo do Glauber Braga? Por um ano. Principalmente com câmeras de segurança mostrando o que aconteceu. Tem fatos sobre tudo. A própria câmera de segurança da Polícia Legislativa lá que eles mandaram do local, mostrando que tudo aconteceu, que eu não abordei nem nada, que na real ele veio provocar, tudo está muito claro. E o Glauber é uma pessoa totalmente residente dentro do Congresso Nacional. Ele provoca outros parlamentares, ele ofende outros parlamentares, e eles estão tendo condolência com um cara que jamais seria condolente com eles. Isso que eu acho mais absurdo. Porque o PL, ou boa parte das pessoas de direita que dizem ser de direita, que estão em alguns outros partidos ali, que estão falando assim, não, cassação é demais, uma agressão, não sei o quê. Então, a partir do que vai ser cassado ou não? Porque se fosse ao contrário, se fosse o Nicolas, por exemplo, batendo no Guga Noblar, que fica provocando, falando que as pessoas são corruptas ali dentro, imagine se o Nicolas tivesse encostado um dedo no Guga Noblar. Será que o Glauber Braga seria condolente ali com eles ou estaria virando a faca, pedindo a cassação, como ele pediu do Flávio Bolsonaro, falando que ele tinha envolvimento com a morte da Marielle, falando que a ministra Damares Alves tinha envolvimento com a morte de Yanomamis, falando que ela estava assassinando índios, pediu do Nicolas por causa do negócio da peruca, falou que o Kim Kataguiri é nazista, e aí causando em relação a isso que tem que pedir a cassação dele. Então, para eles, vale tudo. Se você falar uma coisinha errada, igual o Gilvan, mesmo ele não tendo citado nominalmente a senadora, a Gleisi, eles pegaram algo da lista da Odebrecht que eles nunca falaram que era real e colocaram aquilo ali. Não, ele foi machista, misógino, não sei o que e tal, e colocaram aquilo ali para frente. Então é o que eu falei. Ou a direita aprende e para de ser ingênua, ou cada um vai cair. Ramagem, daqui a pouco está caindo. Eles estavam lá no Conselho de Ética lá semana passada pedindo a cassação do Ramagem. Estava na CCJ hoje ali, de novo. Até quando que eles vão ficar aceitando isso? Então, eu não sei. E, Gabriel, você disse que eu já ouvi você dizendo que o Glauber, ele não é querido não é Não. querido pelos membros do PSOL, mas ele parece, a esquerda parece gostar dele, mas você acha que essas relações complicadas que ele tem dentro do partido pode prejudicá-lo? A esquerda, você diz internamente ou a militância? A militância. Então, mas a militância é um negócio que eu sempre falo. A militância política, ela jamais vai saber o que acontece atrás da cortina. Quando os políticos ali, eles estão brigando internamente, dificilmente isso aparece para a militância. No caso do PSOL, algumas vezes já apareceram. E quem consegue entender, entendeu? Sentir ali, pô, isso daqui é estranho. Aí liga com outra coisa, aí começa a fazer sentido a história. Tem o caso muito famoso dentro do Congresso Estadual do PSOL, onde uma ala da Sâmia e uma ala do Boulos saíram na porrada. Por quê? Porque a ala da Sâmia não gostou de ter perdido a eleição do Diretório Estadual de São Paulo e eles acusaram que o Boulos tinha roubado, a galera tinha roubado a eleição, e essa foi a primeira treta. Teve uma recente que até o UOL soltou, então, tipo assim, a mídia começou a soltar tretas internas, onde o Boulos e o Glauber estavam se atacando, chamando o outro de mentiroso, até coisas piores.
mentiroso, que faz fake news, não sei o quê. E aí, depois de um tempo, o Glauber faz uma live de 40 minutos, pegando coisas internas do pessoal e jogando para fora. Atacando o Ok. Glauber, atacando o Tarcísio, atacando... E dizendo que de todas as pessoas que poderiam ser eleitas para serem a liderança do PSOL, ele era uma das poucas que eram vetadas. Ele e a Fernanda Melchiona. Então, tipo assim... Postenaro, Oi. a gente está com um tempo muito apertado, mas eu Não, te sem agradeço problema, pela sem tua problema. participação, pela exposição, né, do que aconteceu ali. Qualquer coisa Você, é só chamar de Sim. novo. E eu agradeço muito o convite de vocês. muito Nós que obrigado. agradecemos. Muito obrigada. Vamos acompanhar aí o que vai dar esse processo de cassação. Se Muito Deus quiser, ele obrigada. vai ser caçado. Obrigado. Boa tarde para você, Monique e Marcos. Abraço. Você Boa também. tarde, obrigado.